Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Eu achei muito relevante o convite do time Opções de Mercado e um dentista na Bolsa, porque tem se tornado cada vez mais comum vermos pessoas que chegam até variadas formas de investimento e que, de algum modo, se perdem no meio do caminho, né? E o que poderia ser a solução acaba sendo um problema, né? Dani, por favor, pode colocar o primeiro slide? Bom, como eu estava falando, o agradecimento, é claro, né? Eu acho muito interessante, de repente, vocês estarem interessados na saúde mental, porque é muito importante que a gente possa ter um autoconhecimento e um autocontrole das nossas ações, né? Bom, e dentro da psicologia baseada em evidências, quando a gente pensa em uma relação com o vício, né, com investimentos ou aposta, a gente está falando realmente em vícios em jogos, né? Isso porque, independente do meio em que se usa para obter retorno financeiro, como o mercado de ações, opções binárias, apostas, entre outras, a relação que a gente estabelece segue um padrão que não difere do meio escolhido, né? A verdade é que a pessoa se vicia em jogo, e a pessoa que se vicia em operações ou em jogo, mercados, ambas desenvolvem o mesmo mecanismo de comportamento. E o que a gente vai falar hoje, né? Ao longo da nossa conversa? A gente vai falar sobre esses 5 pontos, onde eu vou compartilhar com vocês sobre o vício da aposta ou de investimento. Sempre quando eu falo sobre apostas ou investimentos, né, é porque não tem ele é todo relacionado, né? O vício é uma coisa só, tanto para jogos, tanto para investimento, tanto para opções binárias, como eu já disse anteriormente, né? Então, a gente vai falar sobre como identificar a relação no ato de investir. O segundo ponto são os sinais patológicos do ato de investir, as 3 fases do comportamento de investir, o quarto é o gerenciamento de emoções e o quinto é o tratamento terapêutico e a saúde mental. Então, a gente vai começar pensando na principal diferença entre um jogador patológico e um jogador saudável, tá? Aqui existe uma grande diferença, né, entre o investidor saudável e o investidor patológico. O investidor saudável sabe o momento certo de operar e o investidor patológico ele não consegue ter o autocontrole, né? Ou seja, ele é aquele que desenvolve o vício, né? O jogador saudável ele estabelece uma relação equilibrada com o jogo ou o investimento. Ele consegue entender o que levou ele ali, quais são os seus objetivos de uma forma real, clara e não idealizada. É aquele sujeito que sabe o momento de parar quando perde ou ganha, né? E já o jogador patológico, ele não tem relação saudável com o jogo. E é justamente a esse ponto que a gente vai conversar hoje nessa reunião, né? Bom, vamos lá. Como a gente começa a perceber que a relação do jogar ou investir não está saudável, né? Ou está sob o controle? Existem alguns critérios diagnósticos que a gente usa na psicologia que serve como nossa base para entender o que se passa com o sujeito, né? Aqui eu vou trazer um breve resumo sobre essa intenção, né? E que ela sirva como um parâmetro inicial de reconhecimento. Isso não é uma atividade diagnóstica, porque o diagnóstico é feito no consultório, dentro de um processo terapêutico, e acompanhado por um profissional que possa avaliar esses elementos mais profundamente. Tá? E eu gostaria que vocês, nesse momento, nesse início, né, da nossa reunião, que vocês anotassem alguns desses critérios que vocês se identificam, né, que vocês se sentem vulneráveis e que, a partir de hoje, vocês consigam identificar esses pontos fracos ou fortes que vocês têm em mãos. Tá? A gente tem 10 critérios bases que nos indicam que essa relação com o jogo, o investimento, está ficando preocupante. Tá? Eu vou começar lendo esses 10 critérios,
são base, eles são como base para nós, psicólogos, e para os psiquiatras também, tá? Então, eu vou estar lendo esses 10 critérios e gostaria que, de repente, vocês estivessem anotando em algum papelzinho aí quais são esses critérios que mais os deixam vulnerável. Vamos lá. Preocupação frequente com o jogo ou investimento. Tá? A necessidade de aumentar o risco ou aposta para ficar satisfeito com a ação. Número 3. Esforço repetido e sem sucesso de controlar, diminuir ou parar de jogar, ou investir. Número 4. Inquietude ou irritabilidade quando diminui ou para de jogar. Número 5. Pode mudar o slide, por favor, Dani. Perder relacionamentos significativos, oportunidades de vida, de trabalho por causa do jogo, ou mesmo que não se perca, mas coloque em risco. Usar o investimento como forma de escapar de problemas para aliviar sentimentos desagradáveis. Mentir para familiares, terapeutas ou outros, a fim de esconder a extensão do envolvimento com o investimento. Depois de perder dinheiro, retorna frequentemente na tentativa de recuperá-lo, para recuperar o dinheiro perdido. Conta com outros para prover dinheiro no intuito de aliviar as situações financeiras desesperadora por causa do jogo. Cometer atos ilegais como falsificação, fraude, roubo ou desfalque para financiar o jogo ou investimento. Bom, gente, esses são alguns dos pontos que acendem aquela luz vermelha e que nos mostram que a pessoa precisa começar a avaliar como se relacionar com investir. E no sentido de que essa atividade tem dentro da subjetividade de cada um. Pois, apesar de serem critérios gerais, o que de fato leva cada um a um vício sempre encontra respaldo na história de vida do sujeito. Pode mudar, por favor, Dani. Bom, o que a gente vê na clínica é que o comportamento de vício vem acompanhado de 3 fases. A fase da vitória, a fase da perda e a fase do desespero. A fase da vitória é o momento onde o investidor ele entra no jogo, vai se inteirando no movimento, ele começa a ter retornos mais frequentes e, obviamente, sente o prazer a partir dali. Ganha mais dinheiro, fica feliz, consegue se sentir realizado, esperançoso. A partir dessa fase da vitória, o sujeito entra no movimento de idealização fantasiosa, e aí ele começa a viver a fase da perda. O que se passa é que ele continua investindo, estudando, mas quando começa a perder ou a não ter os retornos que gostaria, sente-se frustrado, irritado, angustiado e até perde e não tolera essa perda. Isso mexe muito com a pessoa. Existe aqui o tal do otimismo não realista, pois a pessoa ela não consegue aceitar que em alguns momentos se perde, mesmo com todo o investimento do mundo. E na segunda fase, é comum que se comece a usar economias para investir. Ele começa a pedir dinheiro emprestado e ele vai se contraindo dívidas, vai se enrolando cada vez mais. Isso leva à fase do desespero, onde pouco a pouco essa pessoa ela vai abstraindo de outras áreas da vida. Vai deixando família, amigos, o círculo social e dedicando cada vez mais tempo às operações, de forma desmedida. Vendo as perdas, vem o pânico e a angústia, e aí ele começa a perceber as consequências dos seus atos. E sempre esse desejo nostálgico de recuperar os primeiros dias de vitória, que sempre dá aquela sensação de prazer. O problema se intensifica quando algumas pessoas passam a utilizar recursos ilegais, como a gente já falou ali em cima, como furto, falsificação, né, na tentativa de não mais perder ou de ganhar mais.
E esse estágio é comum os jogadores tornar-se fisicamente e psicologicamente exaustos, né? Claro, sendo frequente a depressão e o pensamento suicida. Quando você tem a consciência, né, das suas emoções, pode passar a ter ferramentas para lidar com as relações estabelecidas com o investimento, ou com o jogo, né, o que vem dali, nas decisões que são tomadas. Essas emoções que sentimos são respostas químicas e neurais que surgem quando o cérebro sofre um estímulo ambiental, de modo que ela libera os hormônios e altera o estado emocional. Quando você começa a se inteirar no mercado de investimentos e estudar, ver vídeos sobre isso, o seu interesse vai subindo, de modo que quando o interesse vai subindo, né, de modo que você vai tendo satisfações com aquilo que você está absorvendo ali. E à medida em que começa a investir, é comum que passe por um momento de insegurança, né? No começo das operações, por exemplo, o cara está chegando ali agora, ainda é algo novo, no qual ele não tem muito domínio. Mas ao passo que ele começa a obter o retorno financeiro, vendo que sabe o que está fazendo, sente-se feliz. Ou seja, ele sempre que a gente tem uma ação, ela vai trazer uma emoção como resposta. Bom, a questão-chave aqui é que... Pode mudar o slide, Dani, por favor. A questão-chave aqui é que o que motiva a sua ação é o seu pensamento, tá? Isso é muito importante que vocês entendam. Esse pensamento que está por trás do vício ou da relação saudável. Ninguém chega nas operações de mercado de forma aleatória. Todo mundo tem um porquê. Cada pessoa aqui está tendo os seus objetivos e desejos e eles encontram nesse meio uma oportunidade de conseguir uma prosperidade financeira, né, um conhecimento. Os objetivos que te trouxeram aqui nem sempre estão claros e eles sempre vão influenciar o modo que você se relaciona com ganhar ou perder, né? Parece até óbvio, né? Mas conhecer os seus motivos, entender como funciona o teu pensamento e o que eles respondem é um diferencial para ter uma relação saudável com o mundo dos investimentos. Não hesite em procurar ajuda profissional, né? É importante que quem se identifica com alguma dessas características ou essas fases que eu abordei aqui, que possa buscar uma psicoterapia, tá? E de preferência uma que seja cognitivo-comportamental, porque juntamente com o profissional vocês possam trabalhar essas questões. Infelizmente, não é um fato que apenas as pessoas percebem o comportamento, né? Ou um pensamento disfuncional ou vicioso, né? Que vai tirar ele dessa vida. Isso mesmo só com a terapia. Em alguns momentos mais difíceis, o aconselhável mesmo é procurar um psiquiatra para que, em conjunto com a terapia, possa ter um resultado expressivo, né? Às vezes as pessoas elas realmente só não têm a consciência de que está sendo tomada por esses pensamentos e acaba realmente entrando num ciclo vicioso, né? E às vezes os fármacos, os remédios, eles ajudam muito na depressão, ou mesmo como foi dito lá em cima, da ideação suicida, né? Porque às vezes a pessoa ela fica tão enrolada com a parte financeira dela que às vezes acha que realmente o fim seria trágico. Bom, dentro da terapia, a gente vai trabalhar profundamente a relação estabelecida com o vogar patológico, tá? Essas referências que eu dei para vocês sobre os 10 critérios, nós somos norteados pelo CID, né? Que faz com que a gente tenha parâmetros para poder diagnosticar cada patologia, né? E o jogar patológico
é o nome em que o CID coloca como referência, né? Então, é bom entender isso. Quando eu falo, às vezes, vocês podem estar pensando, mas eu não aposto, não jogo, né? No entanto, o jogar, ele não é só estar apostando ou na bet, ou betando, ou qualquer outra casa de aposta, mas é uma coisa global, né? Ela é geral mesmo, né? Isso é importante que vocês entendam. E reconhecer o pensamento atrelado ao comportamento, né? Identificando as crenças subjetivas a cada uma das suas crenças disfuncionais e criando as estratégias de enfrentamento, reestruturação cognitiva e emocional de modo a possibilitar mais autonomia e menos sofrimento no momento das operações financeiras, para que possa investir de forma responsável e com menos consequências negativas. Né? A gente, às vezes, vê pessoas realmente perdendo tudo por esse impulso, né? Que elas nem sabem, de repente, de onde está vindo, mas que está ali e está o momento todo na cabeça da pessoa, tentando fazer com que ela faça algumas operações que não são adequadas no momento, né? E isso é algo que as pessoas têm que se reconhecer, né? Elas têm que ter um autoconhecimento para que possa passar por esses momentos difíceis, né, que o pensamento está falando, não, faça assim, e contra esse pensamento, ter capacidade de regular essa emoção, né? E isso, a terapia guiada na resolução dessa questão, o tratamento costuma ter uma média de 3 meses a 1 ano, tá? Podendo ter variações de acordo com cada pessoa, né? A gente está falando de ser humano e somos seres individuais, né? Somos diferentes. Existem pessoas que pensam completamente diferente de outras, então cada tratamento ele é guiado para cada pessoa. A maior ferramenta do trade é o autoconhecimento, né? Porque é a partir do autoconhecimento que você vai conseguir ter mudanças significativas na sua realidade, né? Existem fatores imprescindíveis para podermos atuar no mercado financeiro de uma forma mais equilibrada, né? Por exemplo, priorizar as relações, realizar operações que, quando você estiver bem emocionalmente, né? Para evitar o máximo de perdas, né? E não se sabotar, ou seja, entender que está suscetível a perdas e ganhos e aprender a se controlar frente aos resultados obtidos, né? Ter em mente que a emoção, né? Qual é a emoção você está vulnerável no momento da operação, né? Você ter essa ferramenta para poder entender melhor como você pode chegar e como você pode sair dali de uma forma saudável, né? Alinhar os porquês você está ali, né, no momento da operação. Quais são os seus objetivos, seus planos, suas idealizações, né? Às vezes as pessoas estão dentro do mercado mais especulando do que com um objetivo mesmo, né? Tipo, não tem, eu estou ali só para ver se eu vou ganhar ou vou perder, mas qual é o planejamento em cima desse lucro que vai ter, né? O que você quer realmente com aquilo? Né? Por isso que a gente fala do patológico e do saudável, né? O saudável é aquele cara que realmente sabe o que quer, passa pouco tempo no mercado, né? E o patológico está ali o tempo todo, está perdendo, está ganhando, está perdendo, está ganhando, está perdendo, está perdendo. Então, o que você quer, né? Qual é o teu planejamento de vida com relação a essas operações, né? Isso é muito importante ser definido. E aí a gente vem para além da terapia, né? E existem outros recursos que podem ser utilizados, né? Que a gente pode fazer parte, né, da vida da gente, uma coisa mais saudável, mais equilibrada, né? Como, por exemplo, está aqui, olha, priorizar
realizar operações quando estiver bem emocionalmente, né? Não se sabotar, ou seja, entender que está suscetível a perdas e ganhos e aprender a controlar frente aos resultados obtidos. Ter em mente qual emoção você está vulnerável, alinhar o porquê que está ali naquele momento, né? O que a gente acabou de falar agora. Pode mudar, Dani. E essas são as outras formas também de você manter uma boa saúde mental, tá? Que é cuidados com alimentação equilibrada, praticar atividades físicas regulares, priorizar o sono, reservar um tempo para o lazer, procurar outras atividades que lhe deem prazer, estar em contato com a natureza e desfrutar de momentos com a família e pessoas queridas. Quando eu fui convidada para estar aqui hoje com vocês, esclarecendo, trazendo um autoconhecimento, né, para que vocês possam entender melhor o que passa, como passa, porque às vezes a gente está muito desligado mesmo de quem somos, né? E, e quando a gente começa a praticar algumas atividades que são importantes na vida da gente, você começa a ter um outro olhar, né? Você começa a sentir e a perceber o que passa dentro de você. Às vezes a gente não tem tempo para isso, é muita correria, a vida é assim. Mas se a gente começar, a partir de hoje, começar a analisar, começar a colocar em prática, procurar uma terapia, né? Estar em contato com a família, priorizar a família, todas essas coisas que nos trazem tranquilidade, né? E, e saber das ferramentas que são importantes para cada indivíduo, a vida começa a ficar muito mais interessante, né? A vida começa a ficar mais clara. As pessoas começam a ter uma identificação consigo mesmo. A gente está falando de autoconhecimento, a gente está falando de se perceber, né? De estar em contato com com a nossa essência, né? E quando você tem a oportunidade, o que eu estou fazendo aqui hoje, por exemplo, a gente chama na psicologia de psicoeducação, ou seja, eu estou levando para você um momento em que você possa entender melhor o que se passa em momentos que emocionalmente você está afetado, né? E o porquê que você está afetado nesse momento, né? Poder conhecer você poder conhecer os seus momentos, o quanto você pode ir e o quanto você não pode, né? Então, eu acho que uma das coisas mais importantes hoje, nesse momento, né, é essa autoanálise. Estou muito grata mesmo de estar aqui hoje e poder passar essas coisas que são importantes para a vida da gente, sabe? Não é só a parte financeira, né? A gente tem outras coisas na vida que nos fazem crescer, né? Que é o autoconhecimento. Eu acho que o autoconhecimento é uma das ferramentas mais importantes hoje em dia. Então, eu acho que eu convido vocês a refletirem sobre o que foi dito hoje e que vocês possam realmente procurar ajuda, quem se identificou com os 10 critérios, né? Quem está se achando um pouco, ah, passando um pouco do limite, porque o ideal mesmo é que você possa, dentro do que você se conhece, e que não, claro, não chegue ao fundo do poço, né, como a gente chama, a gente fala sobre isso, que a pessoa ela realmente vai procurar ajuda quando ela está muito, mas muito machucada. Então, isso faz com que a terapia ela tenha um período muito maior, né? E assim, nem sempre as pessoas elas vão por conta própria, mas sim porque familiares perceberam que elas estão passando dos limites, né? Que realmente a vida financeira está muito complicada, né? Que é aquela fase realmente
desequilibrada, que as pessoas não conseguem se reerguer, né? E a gente está aqui hoje para levar essa ideia, esse pensamento de autoconhecimento como uma ferramenta importante, muito importante, porque se a gente não tem essa regulação emocional, a gente fica à mercê mesmo do sofrimento e não é isso que a gente quer, né? A terapia, ela quer adultos saudáveis, né? E essa é uma meta, né? Então, eu quero agradecer muito a todos vocês por esse convite, né? Se vocês quiserem entrar em contato, aí está o meu telefone, o meu e-mail, e eu só tenho a agradecer. Pronto. Já desmutei aqui. Rejane, por gentileza, a minha dúvida que eu queria tirar com você era o seguinte. Em primeiro lugar, a gente percebeu, num passado aí bastante recente, do período da pandemia para cá, um aumento gigantesco do número de CPFs, ou seja, do número de pessoas físicas atuando na Bolsa de Valores aqui no Brasil. E esse aumento foi uma coisa gigantesca. A gente partiu aí, se não me engano, de cerca de 800 mil CPFs para mais de 4 milhões, Nossa. aí numa questão de aproximadamente 3 anos. Eu queria perguntar para você se você percebeu, dentro da tua atividade clínica, um aumento de procura de pessoas que talvez estejam passando por bastante dificuldade aí na questão psicológica ou até psiquiátrica devido à Bolsa de Valores. E a segunda pergunta que eu queria te fazer era, essas pessoas que procuram ajuda, que procuram o profissional da área de saúde, existe um padrão dessas pessoas acerca do nível de comprometimento psicológico ou psiquiátrico que elas têm? Ou seja, a pessoa realmente procura quando ela encontra-se, entre aspas, para todo mundo entender, no fundo do poço, ou o pessoal acaba buscando ajuda de uma forma mais antecipada já, ou até mesmo preventiva? Por gentileza. Olha, eu adoraria que fosse preventivo, né? Mas as pessoas elas procuram realmente, na verdade, essas pessoas são encaminhadas pelas famílias, né? Elas não por simplesmente acharem que eu estou passando por um sofrimento psíquico e vou procurar um psicólogo. É muito difícil isso acontecer, né? As pessoas elas vêm mesmo porque ou elas entraram numa dívida muito grande, não conseguem reparar isso e coloca a família ou os bens em risco, né? Ou realmente a família, a esposa está sentindo que está acontecendo alguma coisa estranha, a pessoa não fala e no final vai ver que ela está completamente enrolada com a parte financeira e deixando a família, infelizmente, descoberta, né? Agora, eu gostaria muito mesmo que essas pessoas viessem preventivamente, né? E esse é o momento de autoconhecimento que a gente está aqui, que eu acho que vai ser muito importante para que essas pessoas que estão sofrendo algum problema psíquico por causa das operações, que elas venham ainda num movimento mais tranquilo, né? Para que possa não ser uma coisa tão brutal, né? Agora, você falou da relação da pandemia, é, eu acho que isso é global, né? Eu acho que só de nós nos distanciarmos da parte social, isso já causa uma angústia, né? É um sofrimento. Hoje a gente está ainda galgando, ainda começando a viver como vivíamos há 2 anos atrás, mas mesmo assim tem suas sequelas, né? Oi, boa noite, Rejane. Rejane, eu tenho uma pergunta para te fazer. O Fabrício mesmo tem uma expressão que a gente chama no Day Trade aí de dia de MD, Michael Douglas, é um dia de fúria. Oh, É um dia que o cara
perde, vamos supor, ele perdeu 500, aí ele tenta outro trade para recuperar os 500, acaba perdendo 1.000. Então, esse é um aspecto muito comum aí para quem opera, né? O cara tem a primeira perda e tal. Eu queria saber de você se esse enquadramento aí nos tópicos, se for uma coisa assim esporádica, já é um sinal de alerta assim, para uma busca de um tratamento, de um reequilíbrio emocional, ou se pode ser considerado assim, uma normalidade você ter esse dia de fúria aí, assim, espaçadamente, vamos por assim dizer. Douglas, a gente tem esses critérios, né, que a gente já conhece, e eu posso dizer para você que o dia de fúria não é uma coisa normal, não, tá? Essa não regulação emocional, ela vai trazer exatamente essa descompensação, né? Porque quando você está tranquilo, as coisas funcionam muito diferentes, né? Você sabe o teu limite, e quando você começa a perder, é claro, ninguém quer perder. As pessoas elas estão sempre querendo somar, né? Agora, a perda ela é muito difícil, tanto na vida da gente, quando perder um ente querido, isso tudo é muito difícil. E nós, como seres humanos, nós não conseguimos captar isso, entendeu? A gente não sabe lidar com as perdas. Então, quando há esse movimento, no caso na bolsa, né, as pessoas elas querem, é claro, vamos tentar mais. E como eu disse anteriormente, existe o otimismo não realista. O que é otimismo não realista? Você acha que sempre vai ganhar. Não, eu perder, é claro que eu nunca vou perder. Eu sempre vou ganhar. Só que esse otimismo, ele não existe. Você não tem condições de saber quando vai subir ou quando vai descer, né? A bolsa, no caso, né? Nesse caso. Você não tem controle sobre isso, né? Então, o que é realista e o que não é realista, né? É realista que você pode perder e não realista que você acha que sempre vai ganhar. Um momento vai se perder. Então, você tem que estar preparado emocionalmente, né? Tendo uma regulação emocional, tendo um autoconhecimento para que você possa passar por esse momento de perda de uma forma razoável, né? Então, autoconhecimento é uma ferramenta importantíssima para que você possa escalar, né, cada vez mais esse mundo dos investimentos. Eu acredito assim. Valeu, valeu, obrigado. A minha pergunta vai um pouquinho, eu acho que diferente, até do que foi passado no slide. Vou falar de experiência minha. A minha maior dificuldade é assim, eu sempre arrumo uma desculpa para não fazer um trade. Vamos supor assim, eu tenho um financeiro e eu vou lá e eu não fecho mês negativo nem nada, mas assim, eu faço ganhos mínimos. E tudo eu acho uma desculpa para não operar, ou porque está próximo de uma região, uma consolidação, ou qualquer coisa parecida. E assim, eu fui ganhando um pouquinho, mas cheguei a formar um capital até de R$ 2.000 só para o trade, com o próprio dinheiro do trade e um pouco dos aportes, mas eu não consigo passar essa fase. Daí faço opções, vou bem em opções, mas quando chego no trade, na hora de fazer day trade, assim, só que eu amo olhar o mercado financeiro, olhar as análises, ver, o mercado tá assim, tá assado. Nossa, só que eu sinto dificuldade quando eu entro numa operação, de permanecer na operação. E geralmente, tipo, as operações
por fazer tempo que acompanho o Fabrício, por estar na sala, então eu tenho uma boa leitura, consigo fazer boas entradas, mas eu tenho dificuldade de permanecer nas operações. É um problema também. Joelma, bom, por um lado é legal, né? Porque, na verdade, você não entra nesse ciclo vicioso de perdas, né? Mas deixa eu tentar entender um pouquinho, então. Nesse momento em que você está ali, está operando, o que vem assim no seu pensamento? O que você atribui isso? O porquê? Já pensou assim? Não analisei dessa forma. Uhum. Eu sinto assim que eu sempre arrumo uma desculpa, eu sempre penso assim, não, eu posso esperar uma oportunidade melhor. Eu não sei te dizer, eu falo que é um bloqueio. E assim, é interessante porque faz 2 anos, que eu estou na Bolsa, faz 1 ano que eu acompanho o Fabrício e 6 meses que eu estou na sala junto com o pessoal. Assim, eu não tenho loss vermelho, tipo, mas eu tiro R$ 100, R$ 150 no mês, pronto. Mas eu vejo assim que eu poderia estar melhor, evoluir, mas eu não consigo. Então a minha dificuldade, assim, eu acho que é um bloqueio com perda, eu não sei. E assim, se parar para analisar, vamos supor assim, eu deixei lá 2.000 na corretora, bem no começo, antes de participar das salas do Fabrício. Daí o Fabrício ainda falou, não, deixe só R$ 300. Daí o resto eu fui pondo em opções. Em opções lá tem um dinheiro bom em opções. E no day trade eu só não consigo evoluir. Mas a pergunta é a seguinte, Joelma, né? Isso. Você está bem com isso ou não? Isso me Você incomoda fala. bastante. É uma coisa assim que me incomoda muito, porque eu vejo assim, poxa, né? Hoje mesmo eu estava instalando ali os indicadores, arrumando a plataforma, daí eu estava arrumando o robô, e daí eu fico pensando, poxa, até o robô faz direitinho, por que eu não posso fazer? Uhum. Eu acho que você não está se sentindo preparada ainda, né? Eu acho que você ainda está amadurecendo, talvez. Porque eu penso comigo, né? Que nem hoje, eu encontrei algo, que nem eu sou de formação da área, tipo, não tem nada a ver. Eu sou nutricionista, bem diferente. E eu me apaixonei pelo mercado. E daí hoje de manhã, daí tudo estava dando errado, as plataformas, parte da Nelógica. Daí eu pensei comigo, mas esse é um trabalho que eu escolhi para mim no período da manhã. Então, no trabalho tem dias que não dá coisas que a gente não gosta, mas tem que fazer. E no mercado financeiro é a mesma coisa. Vai acontecer coisas que às vezes não tá legal e a gente faz. E daí hoje de manhã, quando eu voltei da clínica de reabilitação lá, que eu trouxe meu filho, eu voltei, mexi aqui, eu organizei tudo, me deu aquela satisfação gostosa. E assim, eu gosto disso, mas eu vou, né, conversar com você no particular. Às vezes eu penso comigo que é um período que eu estou me dando, né? Uhum. Coisas pessoais, talvez seja isso que talvez, né, esteja me bloqueando. E assim, a melhor coisa que me aconteceu foi o curso do Fabrício, que nem o pessoal às vezes se preocupa, eu vou fazer day trade, você vai perder isso, vai perder aquilo. Para mim, nesse período, foi a melhor coisa que me aconteceu, foi estar dentro de um grupo, estar participando, estar se desenvolvendo. Isso é uma coisa que me fez bem, né? Só eu preciso dar um passo para frente. É sim, Melhorar. Joelma. Eu acho que a gente pode tentar entender as suas crenças relacionadas a esse bloqueio, tá? Se você quiser conversar comigo, com certeza a gente tem ferramentas para isso sim, tá? Boa noite, doutora Rejane, Boa noite. os colegas também. Eu queria só trocar um entendimento, assim, que eu observo também, né, que também eu já passei, hoje eu já tenho mais um certo controle, mas acho que a maioria dos colegas que estão aqui também já deve ter passado, mas como que seria, porque enfrentar o medo, que é justamente o momento em que
como a Joelma falou, faz toda a leitura, entende, sabe o ponto certo, que aquele momento é o momento certo para se iniciar uma operação, mas aí o medo bloqueia. E algumas vezes, quando perde esse momento ali, que vê que realmente era aquela posição ali que poderia ter iniciado o trade, e vê evoluindo, e aí a frustração, porque que não entrou ali naquele momento certo e poderia ter evoluído mais um pouco, ou saiu antes da hora. Como esses dois pontos, o medo e a frustração, são fatores assim que a pessoa já carrega de pontos para trás, ou é uma insegurança que ele tem ali naquele momento mesmo, que talvez uma falta técnica, um conhecimento técnico, uma segurança, um autoconhecimento, né? O que esses pontos assim eles interferem, né? Nesse quesito aqui com relação ao mercado, né? É isso. Sim, Flávio, olha só. A gente sempre pensa, como ser humano, né? Nós também temos nossas fraquezas, né? Quando a gente fala, como você disse, será que isso é algo que já vem ou foi construído ali naquele momento, né? A gente sempre fala que as crenças disfuncionais, ou seja, as dificuldades que a gente tem para a tomada de decisão, nesse caso, né? Quando você olha o mercado, eu entro ou não entro, eu faço ou não faço, é uma tomada de decisão, né? O que está te impedindo a tomar essa decisão, né? Então, com certeza, aí a gente tem alguma crença lá bem quando você era pequenininho, né? Alguém falou sobre ou dinheiro ou alguma coisa que você não era capaz de fazer, não te deu autonomia, né? Para você poder cumprir, e que você vem carregando isso ao longo da sua vida, né? Você vem construindo esse pensamento ao longo da sua vida. E essas crenças, elas são tão verdadeiras, tá? Elas são tão verdadeiras que você acaba abraçando elas como uma coisa só, é isso e não tem mudança, né? Então, quer dizer, é uma tomada de decisão que está precisando aí? Seria. Você acredita no que você está fazendo? Você tem ferramentas para poder fazer essa entrada ou algo assim, né? Então, quer dizer, você precisa avaliar o teu momento ali, né? Você está com a cabeça tranquila para poder fazer essa alteração, né? Eu acho que essa tomada de decisão, ela requer vários fatores, né? E são fatores que são extremamente analisáveis antes, de repente, desse seu investimento, no caso, né? Então, esse trade, né? Então, quer dizer, eu acho que é algo que você já traz, sim, tá? O medo, com certeza, o medo da perda, ela está bem relacionada a isso, né? E a frustração de não ter feito eu sei tanto, por que eu não consegui entrar? Né? Então, quer dizer, um medo bloqueando essa crença disfuncional, né? Também ali na porta, batendo ali o tempo todo, e o teu pensamento, com certeza, o que ele está falando nesse momento, né? Eu acho que é muito importante, o momento que você está sentado ali, a Joelma também, analisa o que você está pensando, sabe? Olha para dentro de você, vê qual é a emoção que está ali. É medo, mas por que esse medo está aqui? Questiona, sabe? Questiona esse medo. Por que esse medo? Não, eu sei tanto, mas por que ele ainda está aqui? Né? Então, quer dizer, vai destrinchando essas coisas, vai se analisando, vai se perguntando, vai tentando buscar respostas, né, para que você possa se sentir cada vez mais firme no que você está fazendo, né? Então, acho que a análise, acho que você conseguir analisar nesse momento que você está sentado ali, em frente ao computador, qual é a tua emoção, isso vai te trazer muitos ganhos, porque você vai poder controlar com o teu pensamento essa emoção. Certinho, muito obrigado. Viu? Nada, Flávio.
Boa noite. Minha dúvida é sobre cores. Se um gráfico muito colorido, com cores muito chamativas, se pode atrapalhar a análise de um trade, né? De um investimento que você vai fazer. As plataformas hoje em dia elas usam cores muito chamativas, verde, vermelho. Se isso atrapalha na decisão. Eu acho que essas cores elas são importantíssimas, assim. Eu até acho que antes dessas pessoas elas estarem fazendo esses, não são aplicativos, mas são, como eu posso falar, plataformas. Eu acho que eles fizeram um estudo bem profundo para poder fazer tentar influenciar a decisão. Bom, eu não estou nesse meio, gente, eu não tenho essa experiência, mas assim, é claro que isso acontece, né? Porque eu acho que ninguém quer perder, eu acho que eles ganham demais, né? E de repente as outras pessoas perdem demais. Então, quer dizer, é claro que tem alguma coisa que vá fazer com que você emocionalmente seja influenciado, né? Eu acredito muito nisso. Só para finalizar, eu digo isso porque depois que eu comecei a usar o gráfico mais preto e branco, quando eu vejo um gráfico muito colorido, verde, vermelho e tal, até dói o olho. Eu não consigo ver com a mesma clareza do gráfico mais preto e branco ali sem tanta cor. É interessante isso, Júlio, né? Porque você teve a sacação de mudar isso. Olha só, isso é muito interessante. Isso é um autoconhecimento, né? Não, isso está me atrapalhando, deixa eu ver se isso aqui é melhor. Olha só, né? Você teve uma mudança, muito, muito legal isso. Acho que é uma experiência que pode ser compartilhada. Obrigado. Respondendo ao Júlio, o maior fabricante dessa plataforma, eles fizeram um estudo intenso com psicólogos e psiquiatras, e as cores que são usadas, o plano de fundo preto, os candles verde e vermelho, dentre outras coisas, eles liberam a parte de impulsividade do cérebro. Assim como as grandes franquias de fast food, McDonald's e afins, usam o laranja para liberar a impulsividade da fome, a plataforma que todos nós conhecemos, não vou citar o nome, ela fez esse estudo para deixar a pessoa mais suscetível a ficar tradando, né? Tá perdendo, tá ganhando, continua tradando. Isso é comprovado. Ingênuo são as pessoas que acham que essas cores não influenciam, né? Eu vi muito isso em esses jogos de celular, que é gratuito, para te segurar ali. Eu vi um estudo disso aí. Eles colocam muita cor brilhante, toda hora te dão um baúzinho, alguma coisa para você abrir, e explode na tela. E aí com certeza tem alguma coisa a ver com isso aí, para te manter ali sempre meio que recebendo uma recompensa para te segurar no jogo, né? Sim, então, com certeza. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Foi tão legal que já aproveita e já faça o convite ao vivo para a Regiane para a gente repetir, fazer outro dia de novo. Foi legal, muito legal. Foi muito legal e vale a pena a gente marcar mais uma dessa, viu? Foi muito bom. Legal, eu acho muito interessante. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, isso vai despertar o autoconhecimento nas pessoas. Então, é super válido, né? Agora, você imagina quem está nas operações, achando que aquilo ali não é bebida, não é drogas. Sim. Não é nenhum tipo de vício que realmente vai levá-lo ao fundo do poço, né? Então, o reconhecimento disso fica muito difícil, porque ele não se vê como um viciado. Ele não consegue ter essa consciência de que o que ele está fazendo está extrapolando, né? Está passando dos limites. Ele não tem essa consciência e ele é bem provável que não tenha nunca essa consciência, né? Porque é muito difícil você se colocar como um viciado, né? É muito difícil isso para a pessoa. Então, é uma questão muito, muito delicada, sabe? Às vezes, mesmo na clínica,
você encontra pessoas que a família trouxe, mas ele mesmo fala, não, eu não sou, eu estou achando isso uma bobagem, eu não sou Perdendo meu tempo assim, aqui. estou perdendo meu tempo aqui, isso não vai dar certo, não tem nada a ver comigo. Então, quer dizer, é um momento, é uma pessoa que realmente ela não se conhece, ela não conhece suas emoções, ela não conhece os seus pensamentos, ela não consegue controlar o seu comportamento, que é o ato, né? Então, é uma questão muito delicada, tá? É uma questão muito delicada. E eu acho que essas questões, elas são diluídas nesse ato que realmente a gente está fazendo aqui nesse momento, de psicoeducação, de educar as pessoas que, olha, não é porque você não bebe ou não usa drogas que você não é um viciado. Você precisa de cuidados para que isso não vá te levar a um lugar mais sofrido, né? Psiquicamente sofrido, porque dores, né? Vamos pensar em dores no corpo, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, algo que não é confortável, já é muito ruim. Agora, você imagina você com os seus pensamentos o tempo todo te bombardeando e você não tem um remédio para isso, né? Você não consegue entender, você não consegue suportar, você não consegue encaminhar isso para outras partes, né? Você está ali com o teu pensamento o tempo todo e ele está bombardeando a sua cabeça. E você está tentando controlar aquilo. E esse pensamento não sai da cabeça, mas você acha que isso é normal. Tem um momento que você acha, não, é o meu pensamento, pô, eu vou controlar ele. Só que você não consegue controlar o seu pensamento. Por quê? Porque você não tem um autoconhecimento. Você não se conhece a ponto de controlar essa emoção, né? Porque a gente sempre diz na terapia cognitivo-comportamental, pensamento gera uma emoção e essa emoção gera um comportamento. Pensamento, emoção e comportamento. É assim que nós pensamos, é assim que todo ser humano ele a gente passa por essas avaliações, né, dentro da gente mesmo, né? Então, quando você conhece o que você pensa, né, e você tem controle dessa emoção, né, por exemplo, a emoção do medo, né? Por que que eu estou com medo? E aí você consegue entender o porquê que você está com medo, você tem um comportamento completamente diferente, você não vai fugir porque você está com medo, mas você vai controlar esse pensamento e essa emoção para você agir de uma forma mais correta, mais equilibrada, né? Então, a terapia é algo fantástico, sabe? Eu acho que todos precisavam passar por essa experiência, é uma experiência de vida, né? Porque a gente está aqui no mundo que as coisas são difíceis, né? E como controlar essas dificuldades? Mantendo o pensamento mais tranquilo, né? E é assim, a gente vai conseguindo viver da melhor forma possível, porque a felicidade, ela é algo que a gente precisa entender o que ela é, né? Não é todo momento em que a felicidade está ali, né? Como o cara que de repente está apostando, né? Ele não vai ganhar sempre, né? Vai ter um dia que ele vai perder. Mas será que ele vai saber controlar essa emoção da perda? A maioria das vezes não, a maioria das vezes ele vai apostar mais e vai perder mais. E vai ficar nesse ciclo vicioso o tempo todo, até ele se encontrar dentro dele mesmo e falar, peraí, o que eu estou fazendo? Né? Eu preciso de ajuda. E aí sim, né? Ele vai conseguir manter essas emoções de uma forma mais controlada e mais satisfeito com a vida, né? Boa noite, Regiane, tudo bem? Boa noite, Saulo. Então, tá bom. Regiane, eu gostaria de, assim, né, a gente tem contato com muita gente já há algum tempo, tanto do day trade quanto das opções, e eu vejo, assim, uma característica até semelhante
dentre alguns indivíduos, né, que praticam essas atividades de investimento, enfim, né? A associação dessas pessoas do dinheiro, tá? Do dinheiro, parece que ela é diferente. No mundo real, né? A gente pega uma nota de R$10, vou te dar um exemplo para ficar mais claro. A gente pega uma nota de R$10 e pode dar para o cara mais rico do mundo. Ele não vai rasgar essa nota, né? Não vai queimar essa nota ou jogar fora. E no mercado financeiro, a gente vê que, às vezes, muita gente não consegue associar porque está literalmente jogando dinheiro fora, tanto nas opções, e no day trade também, né? A gente acompanha. E a pessoa não consegue associar que aquilo é dinheiro. Parece que é um jogo, uma brincadeira, e parece que R$80, R$100, R$1.000 ou até R$100.000 no mercado financeiro tem um peso diferente do mundo real, digamos assim. Tem alguma explicação e alguma técnica para a gente estar associando isso, para estar melhorando até nosso autocontrole, né? Nossa forma de ver o mercado, alguma coisa assim? Saulo, eu acho que isso está muito ligado a valores, né? Quais são os valores que essas pessoas têm, né? O que acontece aí nesse tempo em que elas não conseguem, de repente, valorizar essa parte, né, do investimento, qualquer outra coisa assim. Eu acho que está muito ligado aos valores. E tem uma outra coisa também que é interessante, é que a gente precisa entender o que essa pessoa realmente está esperando, né? Eu acho que isso é importante, né? Talvez o planejamento, o que ela espera, né? Porque cada um é diferente, né? E a gente não pode, de repente, estar colocando como se fosse algo... como se fosse uma coisa generalizada, não existe. Geral, né? Não existe isso. Nós somos indivíduos únicos, né? E cada um tem a sua maneira, cada um tem seus valores, suas características, sua personalidade. Então, o que leva a isso, aí é uma coisa que realmente a gente tinha que estar avaliando mais profundamente, né? Boa noite a todos, boa noite, Regina. Vou abrir aqui Boa o vídeo noite. aqui para a gente falar cara a cara. Isso, legal, legal, legal. Não é? Eu tenho uma curiosidade, porque eu também passei por esse processo de perda e tal, né? E isso é um período muito doloroso, né? Para a gente administrar mentalmente falando, psicologicamente falando, né? Então, eu gostaria de saber o seguinte: eu sou um cristão evangélico, né? Mas não vou até isso. Eu estou falando na questão geral, né? Cada um tem a sua fé, mas o que me ajudou muito foi essa questão de buscar também na fé, no que eu acredito, e que me ajudou demais para mim melhorar estancar um pouco isso, sabe? E, em segundo plano, o que me ajudou foi estar inserido aí no grupo do Fabrício, que eu acho super importante estar nesse grupo, porque também me ajudou, assim, antes mesmo de eu entrar no grupo dele, eu já o seguia pelo YouTube e tal, e já me ajudava bastante. Mas a pergunta é o seguinte: tem algum embasamento psicológico, na psicologia, que esse fator de fé, né, ele nos ajuda a melhorar essa questão ou não? Bom, você é uma pessoa que tem uma experiência com a religião e para você foi muito positivo, né? A religião, ela traz um conforto, né? A gente até diz que as pessoas que passam pela religião, elas
se a gente for equiparar as pessoas que se suicidaram, que não passaram por nenhum tipo dessa avaliação religiosa, e as pessoas que pensaram em suicídio e se converteram, a gente tem aí uma chance muito grande dessas pessoas realmente entrarem na fé e estarem ali como um suporte, né? A religião ela é um suporte para que você possa passar por essa vida, como diz, com menos carga, né? Traz um alívio. Você é uma pessoa que passou por isso e você está trazendo essa tua experiência, né? Realmente algo que as pessoas dizem que ajuda muito, né? A psicologia e a religião, elas não se discutem porque são coisas muito diferentes, né? Mas a gente tem experiências, a gente tem relatos de pessoas que realmente, como você, passou pela religião e se configurou, né? E se estabeleceu, né? Agora, nem todos procuram a religião, né? Porque por mesmo não serem católicos ou evangélicos ou uma outra religião qualquer, uma outra crença, né? A gente pode dizer assim. Mas eu acredito que a religião, com certeza, é algo muito positivo. Porque realmente eu tive esse benefício, né, da religião eu buscar mais e ter esse conforto, sabe? E começar né, reverter a minha situação, né? Porque esse processo, para muitos, é muito difícil. Você acorda de madrugada e você fica ansioso por qualquer coisa, né? Então, isso me ajudou, né? Então, essa era a minha dúvida aí. Não, com certeza, é sempre bom, é positivo isso, né? Eu acho que a gente tem que encontrar o que faz bem para a gente, sabe? Porque ferramentas a gente tem várias, inclusive essa que você teve a oportunidade e conseguiu ter algo positivo, né? É uma experiência sua, né? Então, é algo positivo, com certeza, com certeza. Muito obrigado aí, viu? E no mundo de trade, de um ano para cá, 6 anos para cá, explodiu o conceito de PNL, de programação neurolinguística. Uhum. E isso, por ser considerado uma pseudociência, né, tem muita gente que, né, não leva a sério. Uhum. E se isso traz algum benefício, se pode trazer, ou algum malefício para quem faz, porque realmente está muito divulgado no meio do day trading, a questão do PNL. O que você poderia falar sobre isso? Você já teve a oportunidade de conhecer? Não, eu tenho uma resistência muito grande com qualquer coisa que não seja ciência. Entendi. Uhum. A PNL ela é um treinamento, né? E tem uma coisa muito importante que, se você não estiver disposto, como você está falando aí, de nada adianta, nem a terapia, nem o psiquiatra, nem PNL, nenhuma ferramenta dessas vai te ajudar. Mas, assim, quando se está aberto para isso, eu acho que, com certeza, vai se extrair coisas positivas, sabe? No caso do PNL, a programação neurolinguística, né? O que vai fazer? Vai fazer com que você tenha um controle sobre as suas emoções também. Isso também seria, não é claro, a gente está falando de psicologia, é uma graduação, PNL já é uma outra coisa, né? Mas, assim, eu acho que todo caminho que possa te trazer um conforto psíquico, eu acho que é válido, né? Conhecer, para você poder dizer se é bom ou se não é. Fica muito difícil quando a gente tem só um achar. Eu acho isso ou eu acho aquilo. Quando você tem uma experiência, você pode distanciar do que você não acredita e se aproximar do que você acredita, né? Eu acredito que
é uma experiência de vida, e a gente está aqui para experienciar as coisas, né? Então, acho que ler sobre isso, né? Ver vídeos sobre isso, para ver se você se encontra, se tem a ver com você, com o seu pensamento, com os seus valores, né? Com o teu jeito de ver a vida, de pensar, porque a gente tem que experienciar mesmo. Eu acredito nisso. Perfeito.